Olá pessoal, eu sou o Lucas Justino, criador do Fantástico Mundo Imaginário de Marci, dramaturgo e diretor na Companhia de Teatro 1.2, que realizou aqui esse vídeo, essa história, essa contação de história para vocês. Um dos estilos de contação de história, né? Como vocês puderam conferir, faz parte do teatro de formas animadas, o teatro de animação, que abrange aí bonecos, sombras, objetos, em tantas formas e estilos. A história surgiu em 2016. Eu estava com muita saudade de uma atriz que marcou muito a minha vida, o início da minha carreira artística no Mato Grosso. O nome dela era Marciele Policarpo. É, Início da pré-adolescência ali. E naquele momento já tinha muito questionamento sobre menino pode ser amigo de menina. Né? Toda aquela história que eu acho que também toda criança já viveu, todo pai, toda mãe passa por essa situação também. E ela precisou ir embora da onde nós morávamos para fazer um tratamento na cabeça. Né? Ela teve um problema e ela mudou de estado, ela foi para o Paraná. E aquilo ficou guardado em mim, porque éramos eu e ela fazendo teatro na cidade por uns 2 anos, né? Se encontrando no fim de semana e tudo mais. E em 2016 eu já tinha vindo para Palmas fazer a graduação do curso de teatro e estava numa noite, quis criar uma peça nova e na frente do computador ali fiquei por horas escrevendo e resolvi nomear a personagem principal com o nome dela e falar um pouco também por conviver muito na 1.2 majoritariamente, né? A maioria são mulheres, eu trabalho, a companhia existe desde 2012 e eu tenho a honra de sempre ser minoria nesse grupo, né? De estar sempre envolvido com mulheres fantásticas, mas também de acompanhar muito o drama de ser mulher no nosso país ainda hoje, né? Então, os preconceitos, os julgamentos, o machismo estrutural, né, que acha que a mulher precisa obedecer o homem, entre tantas outras coisas. E eu resolvi passar isso para quem eu acredito que precisa aprender, que é para as nossas crianças, desde a infância, ter essa consciência de que a mulher é dona de si, ela pode sim fazer, entre aspas, não aquilo que lhe der na telha quando ela não for maior de idade, né? Quando ela não tiver consciência do que ela está fazendo. Mas sim, a mulher tem direito de escolha e de voz. E eu acho que nós, homens, temos um papel muito grande em consertar anos de erro que nós, homens, tratamos as mulheres. E essa foi a minha forma de colaborar num combate ao machismo estrutural, e não só com mulheres, né, mas em tantas outras situações em que o homem se coloca como ser supremo, superior a tudo e a todos. E acho que falar com criança tem que ser de uma forma pedagógica, tem que ter uma metodologia bacana, e tem que falar na linguagem deles, né? Então, o Fantástico Mundo Imaginário de Marci nasce com esse propósito de falar com as crianças. E aí, com a pandemia, estando eu impedido de fazer teatro com os meus atores, com o meu elenco da companhia, do Ponto de Cultura, que eu amo de paixão, não podendo encontrá-los, surgiu essa ideia de fazer o teatro de bonecos. A 1.2 já trabalha com bonecos desde 2012, desde a sua fundação. Né? A gente tem em João e Maria, uma aventura no Cerrado, a presença de mamulengos e manipulação direta. Depois a menina, o Leão e a Fada, nós também utilizamos o teatro de animação. No nosso novo espetáculo As Histórias que eu vou te contar, tem muita contação de história e com muita manipulação direta.
e teatro de sombra, enfim, né? Teatro de formas animadas está muito incluso na história da Companhia de Teatro 1.2, principalmente porque as minhas referências são da infância, são programas como Castelo Rá-Tim-Bum e Cocoricó, né, que me formaram enquanto ator antes mesmo de eu ir ao teatro presencialmente, né, pela primeira vez. Eu via teatro pela televisão nesses programas e isso reverbera na minha criação. E aí, impedido de me encontrar. E aí, estando impedido de encontrar com os atores, eu conversando com a Vivian de Oliveira, que é a nossa figurinista, cenógrafa, ela disse: Lucas, eu tô morrendo de vontade de fazer uns bonecos para você trabalhar com bonecos. E eu falei: ah, que legal, olha, eu acho que tem uma história que funcionaria muito bem com bonecos. E aí a Vivian fez os bonecos na casa dela, e me enviou, e a partir do que eu fui vendo da construção dos bonecos dela, eu fui adaptando o texto. E depois, na hora de gravar, foi totalmente diferente, porque eu, em vez de usar os diálogos, o texto da peça, um roteiro, eu fiz apenas uma ordem de ações, né? Então, acontece isso, acontece aquilo, acontece isso, acontece aquilo, o boneco faz isso, o boneco faz aquilo. E aí nós gravamos, o Carlos no comando da câmera e eu ali tentando manipular o máximo de bonecos sozinho. De vez em quando ele deixava a câmera no tripé e vinha dar uma ajuda dentro do possível. E aí foi gravada as cenas, não necessariamente numa ordem cronológica, e depois do material pronto, na hora da edição eu montei a história pelas cenas e por fim veio os diálogos de acordo com o que eu olhava o material que nós tínhamos de imagens, e aí eu ia tratando os diálogos, as falas, para que a história fosse contada. E o mais interessante é, por exemplo, de novo, no trabalhar para criança, fazer teatro para criança. Um dos problemas era também a voz, né? Eu sou ator, mas dar voz a tantos personagens não é uma coisa fácil, num período de pandemia e com um prazo curto para entrega do material. Então eu acabei optando realmente pela contação de história, em fazer do produto como se fosse um livro em audiovisual, né? É um livro com imagens em movimentos. Então a criança está lendo enquanto a imagem tá se movimentando. E ficou muito bacana. Eu não sei se você teve essa experiência, mas ao mostrar o material para o Carlos, para a Vivian, né, e eu mesmo assistindo as gravações, eu consigo imaginar a voz deles na minha cabeça. E isso também aconteceu com os dois, então nós falamos, ok, funciona. Uma terceira colocação, percepção, ao enviar uma das cenas para uma colega assistir à distância, ela me deu o feedback de: Lucas, o texto está muito rápido, eu não estou conseguindo acompanhar. E aí eu parei para refletir que uma criança, né, o texto é livre para todo mundo, mas ele é para crianças, é um texto simples, inclusive para crianças que estão aprendendo a ler. E aí eu comecei a ler as imagens e o texto no tempo de uma criança que está aprendendo a ler. Então, às vezes você assistiu o material e fala, nossa, que demora para trocar de texto, mas é porque ele acompanha aquela criança que vai juntar as sílabas para ler, né? Então, Marci falou com o gato que a amava. Não tem essa frase, mas é mais ou menos um pouco esse ritmo, para a criança ter o tempo dela de leitura, seja labial, oralizada, seja mental, né? Juntar as sílabas. Isso é trabalhar especificadamente pensando para criança, para alfabetização, né? Ainda vou falar, é utilizado também como metodologia pedagógica e educacional. Espero que vocês tenham gostado da história, do vídeo, e se vocês querem conferir um pouco mais sobre o nosso trabalho, nos siga nas redes sociais, @cia1.2 no Instagram e Facebook, e LucasJustinoBR, se você também quer acompanhar mais de pertinho o meu. Um beijo grande e até a próxima.